Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Dia de Bundesliga aqui na tela do NS Futebol e a gente vai começar olhando o confronto entre Augsburg e Dortmund e também entre Bayern de Munique e RB Leipzig em mais detalhes, tá? Então a gente vai trocar ideias sobre os dois jogos e entender as possíveis projeções que a gente pode fazer para essa fase final da Bundesliga. Então vamos lá aos dados do primeiro jogo, do Augsburg e do Dortmund, tá? Jogo que acontece domingo para você na Bundesliga. A gente vai ter Augsburg com overall 48, Dortmund com overall 52. O que a gente pode esperar do jogo? Um jogo onde o Dortmund tenha uma maior posse de bola ou troque mais passes pelo menos, tá? Acaba tendo uma possibilidade de conversão de passe para chute muito parecida, o que acaba elevando a chance do Dortmund finalizar mais do que o Augsburg. E a taxa de conversão dos dois é mais parecida ainda. Então assim, nas taxas de conversão as duas equipes são bem parecidas. O grande ponto é que, como a gente espera que o Borussia Dortmund fique com a posse de bola, ele consegue converter mais e acaba tendo um maior número de chances de fazer o gol, tá? Na fase de defesa recupera mais rápido. Mas na hora de bloquear ou de defender, o Augsburg também complica um pouco a relação com o adversário, tá? Além disso, o Augsburg sofre um pouco menos com o adversário do que o Dortmund jogando como visitante, tá? O Augsburg mandante e o Dortmund como visitante. Então esse é um cenário mais geral nesse primeiro momento de Bundesliga entre as duas equipes. O que a gente pode também ter como perspectiva se a gente aprofundar o cenário, ou seja, a gente colocar também a qualificação das duas equipes. Uma distância um pouco maior, não muito maior, mas um pouco maior. Então a gente sai ali de basicamente meio gol de diferença de expectativa para 0,63, ou seja, o Dortmund fica ainda um pouco mais favorito. Fica mais com a posse, tem uma taxa de conversão parecida, mas aí gera muito mais finalizações, com uma taxa de conversão para gol também parecida. Se defende melhor com o goleiro, recupera a bola mais rápido e mais vezes. Então, nesse cenário que a gente está colocando, o maior resultado de probabilidade nos dois cenários é uma vitória simples do Dortmund. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que observar. Há uma grande chance de vitória simples do Dortmund. Iago, esse jogo pode ser perigoso para a equipe do Dortmund? Pode. Por quê? Porque se a gente está falando de uma vitória simples, um gol de diferença, a margem é pequena para erro. Então, além das coisas que a gente já falou aqui no canal muitas vezes, sobre cartão vermelho, ou sobre uma lesão de um jogador, ou qualquer coisa do tipo que vai mudar, um gol logo de cara, do Augsburg, por exemplo, além de tudo isso, a gente está falando de uma margem muito pequena de sucesso. Ou seja, a chance de não ter um gol de diferença favorável ao Dortmund, mas ter um empate, por exemplo, é muito grande. Então, assim, o resultado mais provável é uma vitória do Dortmund. O segundo mais provável é um empate. Então, a gente está olhando para um cenário onde é complicado. A gente poderia estar olhando para um cenário onde, sei lá, o Dortmund tivesse 2, 3 gols de diferença e aí, poxa, uma margem de erro ali fica em um gol de diferença. Mas nessa margem de erro que a gente pode observar ali, a gente poderia também pensar na possibilidade de um empate. Já a equipe do Bayern de Munique, vamos colocar na tela para vocês daqui a pouco, vai fazer seu jogo no sábado contra o RB Leipzig pela Bundesliga. E aí a gente pode olhar o seguinte, já na tela aqui para vocês. A gente pode olhar um overall 68 do Bayern de Munique contra o overall 52 do Red Bull Leipzig e um domínio absoluto do Bayern de Munique. Tem mais passe, converte mais ação para chute, finaliza muito mais e consegue converter ainda as ações de chute para gol. Na fase de defesa tem uma recuperação muito parecida, mas ela é mais rápida. Então, a equipe adversária não consegue trocar tantos passes ou fazer tantas finalizações até recuperar essa bola. E aí na fase de bloqueio e de defesa é muito próximo as duas equipes, com uma pequena vantagem para o Red Bull Leipzig, mas à medida que o confronto for avançando, a vantagem tende a ser do Dortmund, por um ou mais gols de diferença. E aí sim, uma margem mais segura. Se a gente for colocar ainda a classificação,
a gente tem um aumento, ou seja, quando o Bayern de Munique jogou contra grandes equipes dessa competição, contra as equipes de maior resultado, o Bayern de Munique em casa aumentou a sua performance. Quando o RB Leipzig jogou contra essas equipes como visitante, caiu a sua performance. Então, assim, se o primeiro cenário já era favorável ao Bayern, no segundo ele é muito favorável ao Bayern. Então, o que a gente pode entender desse caminho da Bundesliga é justamente vitória dos dois, tanto do Bayern de Munique quanto do Dortmund, caminhando para a última rodada com esse um ponto de diferença. E aí, meus amigos, na última rodada, todo mundo vai querer atrapalhar o Bayern de Munique e também todo mundo vai querer atrapalhar o Dortmund e a gente pode esperar uma grande última rodada da Bundesliga, provavelmente, tá? Torcemos para que isso aconteça, até para ficar interessante o campeonato até o seu final, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo da Bundesliga. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu!